tudo bem se a pessoa falar, eu tô adotando porque eu quero postar nas minhas redes sociais que eu fiz uma boa ação, né? E isso acaba reverberando e fazendo com que outras pessoas... Gera uma onda, né? Isso, gera uma onda. Então a gente estava tentando entender esse lugar, né? Mas a gente sentiu que, de uma forma geral, teve um momento alto de adoções e a gente, infelizmente, voltou a ter uma baixa, né? Principalmente no momento da pandemia, né? Que muitas pessoas buscaram companhia. Não dá pra simplesmente ter porque você quer. Você tem que ter se você tem condição de manter e manter bem este animal com posse responsável e responsabilidade, né? Perfeita colocação. E não é só posse, né? Recurso. Tem uma série de necessidades que vão mudar na casa que fez uma adoção, né? Se a gente for pensar na realidade, né, dos animais em abrigo, é muito triste. É uma calamidade mesmo. Só para vocês terem ideia dos números, em São Paulo foi feito um projeto piloto com os fiscais de saúde do Sejan. Eles pegaram um projeto piloto no bairro de Mboimirim e fizeram o diagnóstico do número de acumuladores de animais em um bairro de São Paulo. Foram encontrados 92 acumuladores de animais. Um bairro? Você tem noção desse número absurdo? Nossa. Se você escala Brasil, por mais que muitas vezes esse animal esteja ali no evento de adoção e pareça saudável, é muito recomendável que, ao levar o animal para casa, você deixe ele em observação e não faça essa integração imediata, né? Você vai ter ali a carteirinha de vacinação, você vai ter ali a garantia de que o animal foi vacinado, mas é como você falou, ele vive num abrigo, que é um lugar muito exposto a doenças. E hoje trago uma convidada super especial para falar de um assunto que é uma delicinha, que mexe com o nosso coração, que vai aquecer aí muitos corações que já ou ainda querem, e vocês vão entender já já. Sejam bem-vindos a mais esse episódio, esse bate-papo incrível, iniciativa da Gener. Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir para o seu veterinário? Então aqui, essa olhadinha pode. Vem com a gente desvendar esse incrível mundo de cães e gatos, com excelentes especialistas para tirar todas as suas dúvidas. Esse podcast, ele foi feito especialmente para você. Aliás, para você e para nós veterinários, todos nós apaixonados por pets. Meu nome é Paulo Tabanês, sou médico veterinário, especializado em medicina interna e infectologia, professor de várias pós-graduações no Brasil e sou diretor da Clínica Veterinária Tabanês. E eu estou aqui com a minha super parceira e amiga, Carla Maion. E eu estou aqui representando a nutrição, você já me conhece de alguns lugares, também faço comunicação em alguns veículos, então você já deve ter me escutado por aí. E hoje trago uma convidada super especial para falar de um assunto que é uma delicinha, que mexe com o nosso coração, que vai aquecer aí muitos corações que já ou ainda querem, e vocês vão entender já já. Juliana, muito obrigada por aceitar nosso convite. Que isso, eu que agradeço. Juliana é jornalista, é gestora de... Como que Pós-graduada em gestão ambiental. Pós-graduada em gestão ambiental e é a gestora da Ampara Animal apenas, que muitos já conhecem, sabem o tamanho que é e o quanto representa nesse universo de adoção de cães e gatos. Sim, exato. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Porque a Ampara é uma extensão de mim, assim. A Ampara eu criei junto com uma amiga há 15 anos atrás. Então, eu já era voluntária em outra organização. Então, já era essa pessoa que queria fazer alguma coisa, né, pelos animais, enfim. E aí, na época, a responsável por essa ONG virou para mim e falou assim, você tem tanta vontade de fazer tanta coisa, você não quer montar a sua própria ONG? Eu falei, eu tô cansada, sabe? Eu já tô pensando em aposentar e você tá aí cheia de energia. E ela foi, assim, o meu grande guru. Porque ela me deu um direcionamento que foi... Funde uma organização para trabalhar com prevenção. Não seja abrigo. Se você puder, dê suporte aos abrigos, mas haja na raiz do problema. E foi justamente esse empurrãozinho que fez com que a Ampara tivesse o direcionamento que tem hoje. Então, nesses 15 anos aí, foram muitos altos e baixos, né? Muitos desafios, mas a gente tem certeza que seguiu o caminho certo com esse grande conselho. Juliana, e a Ampara, qual a abrangência dela? Tá. Eu vejo que tem uma abrangência em silvestres, tem em cães e gatos.
educação. Sim. E aí, são quantos braços? Como é que... Né? E no final vai ter até um vídeo que a gente vai atrelar, tá, gente? A esse podcast, esse episódio, que é um vídeo lindo, vale muito a pena vocês verem. Gente, é emocionante. Realmente, todo mundo vai ficar até o fim, vai assistir até o fim Vai. para poder Com acompanhar o nosso vídeo. A gente é muito doida, porque a gente foi assim, desenhando a Ampara e falando, caramba, a gente tinha sempre um sonho muito grande, a gente sempre foi muito audaciosa nas ideias e nos projetos sobre o que a gente queria fazer. Porque a Ampara nasceu literalmente para transformar a realidade da proteção animal no Brasil. Por quê? Acho que vocês não têm essa informação, mas entre as causas da filantropia, a causa mais informal é a causa animal. A cada 100 organizações ou projetos fundados, um só tem formalidade. Nossa. Que no caso tem um CNPJ. Totalmente informal. Totalmente informal. São normalmente pessoas apaixonadas que começam seus projetos ali no próprio fundo do quintal, né? Vão resgatando e vão fazendo o que podem ali, mas que não buscam essa formalidade, né? Ou por seja, é causa das uma dificuldades. paixão sem orientação. Isso. E aí isso pode gerar frustração. Além disso, a dificuldade em manter, né, a manutenção disso tudo. Então, quando a Ampara nasceu, a gente falava, queremos trazer a profissionalização para esse segmento de causa. E foi literalmente isso que a gente fez. A gente abriu frente para que outras organizações, inclusive, pudessem se valer de tudo isso que a gente foi construindo. Por exemplo, quando a gente fundou a Ampara, ainda existia a questão de... utilidade pública federal, que era um abatimento de impostos para organizações, né, para o terceiro setor de uma forma geral. A causa animal não tinha direito a isso, porque não tinha comprovadamente a sua relevância social. Então, a gente tinha que comprovar nossa relevância social através do impacto na saúde humana, que é a questão da saúde única, que lá atrás ninguém falava sobre isso. Exato. Então, como os nossos pilares foram definidos em castração, para controle populacional, adoção e conscientização, que são os projetos educativos, a gente fala que são essas 3 medidas juntas que vão ajudar, de fato, a diminuir o número de animais nas ruas. Só que, paralelo a esses projetos, a gente se tornou uma ONG-mãe que capta recursos e ajuda os abrigos. Então, a gente tem embaixo do nosso guarda-chuva cadastrados mais de 500 abrigos em âmbito nacional. Então, a Ampara hoje ela tem abrangência nacional, principalmente com as ações de esterilização e a prática de SED, que a gente vem difundindo muito, que é captura, esterilização e devolução de animais de vida livre, né? No caso, controle de colônias de gato, principalmente, onde existe uma grande população e gato com comportamento aselvajado não pode ser aprisionado, né? Então, é algo que também poucas pessoas conhecem a realidade. Só que depois de 8 anos trabalhando só com cães e gatos e nos tornando a maior organização de proteção e defesa animal do Brasil, a gente já não tinha muito problema para resolver, aí a gente resolveu ampliar para o segmento de animais silvestres. Que também dá muito trabalho. Nossa, eu vou te dizer que acho que dá mais, assim, porque a gente pegou o problema extremo oposto para resolver. Com cães e gatos a gente tem superpopulação, com animais silvestres, extinção. Então é uma complexidade de problemas e para cada espécie são tão específicas as necessidades. Quando a gente começou a desbravar, né, esse universo do que os animais silvestres passavam, né, quais eram as principais questões relacionadas a essa diminuição de população, foi um choque. Foi, assim, o meu momento emocional de vida mais complicado, porque eu inclusive, tive, assim, um momento de muito adoecimento, porque eu acabei importando todo esse sentimento de revolta de ver a situação em que os animais silvestres brasileiros eram acondicionados. Né? Você via, tipo, uma onça pintada num espaço de 30 metros quadrados, um animal que anda 100 quilômetros em vida livre, os espaços muito pequenos, pouquíssimos projetos de reintrodução, então a chance muito mínima, né? E o mundo inteiro consumindo as nossas espécies. Você começa a mergulhar nesse universo que é muito sombrio, né? Porque... Fora o tráfico de animais. Isso, exato. Fora, Fora às vezes, as condições né, dos zoológicos que não são as melhores condições do mundo. Exatamente. Os Pelo cativeiros contrário, no Brasil, né, são muito aquém da necessidade que esses animais teriam para ter uma vida minimamente digna. Sem enriquecimento ambiental, sem nada disso. Exato. Esse é um mundo, assim, que realmente é muito denso. Muito. Porque a gente não tem muito o que fazer, eu digo. Tem, claro, vocês estão fazendo. Mas é um pouco mais fácil, olha, ser mais fácil o que eu estou falando, arrumar um lar e um bom lar para um cão,
para um gato, fazer um programa de castração, por incrível que pareça. O problema que a gente tem. Sim. São mais, se eu não me engano, de 201 mil animais hoje em ONGs e abrigos. Sim, exato. Cães e gatos, né? E isso já é um problemão. Agora, aonde a gente põe uma onça? Aonde a gente põe uma sussuarana que tem um controle, que tem uma população enorme? Exatamente. E as capivaras? Isso. E o macaco prego? Aí, gente, é um outro podcast. Exato. Vamos uma voltar árvore, pro gato. É muito complexo. Então, com a Ampara Silvestre, a gente, né, depois de 8 anos, a gente acabou, né, fundando essa unidade. A nossa base fica no Pantanal. Então, como você falou, tem todo um universo. Mas só na parte de cães e gatos, a gente tem também, assim, uma infinidade de necessidades, né? Com certeza. Quando a gente fala de Brasil, é incrível você ver que São Paulo realmente é uma bolha, né? A gente está aqui achando que a gente tem problema para resolver. Quando a gente vai para Norte e Nordeste, a gente começa a ver que as realidades... O que é real problema. Volte 2 casas do que Isso. você achava que era realidade Isso. e recomece. Né? Exatamente. Hoje, exatamente. Entrando então nessa questão do cão e do gato, que já é problema bastante. Com certeza. É muita coisa. É muita coisa. Me diz uma coisa, você vê hoje o motivo por que as pessoas procuram adoção? É por amor? É por carência? É por ajudar o próximo? É por status ou questões políticas? Porque também virou uma bandeira política a causa animal e nem sempre tão bem orientada assim? E aí? Quais são os motivos mais comuns? Quando a gente começou a tentar criar campanhas para influenciar a população para que elas se abram para a ideia da adoção, a gente falava muito isso. Não importa se virar moda, contanto que as pessoas adotem e cuidem bem, né? Era essa a ideia inicial. A gente falava, tudo bem se a pessoa falar, eu estou adotando porque eu quero postar nas minhas redes sociais que eu fiz uma boa ação. Né? E isso acaba reverberando e fazendo com que outras pessoas... Gera uma onda, né? Isso, gera uma onda. Então, a gente estava tentando entender esse lugar, né? Mas a gente sentiu que, de uma forma geral, teve um momento alto de adoções e a gente, infelizmente, voltou a ter uma baixa, né? Principalmente no momento da pandemia, né? Que muitas pessoas buscaram companhia. Mas sobre a questão, né, do que leva, sem dúvida nenhuma, a questão do animal ser uma companhia, né? Ser uma presença e acabar suprindo uma carência humana, que aí é algo que a gente também tem que tomar cuidado para não haver a humanização, né? Porque os animais são animais e precisam ter suas necessidades específicas respeitadas. Né? Elas não podem ser tratadas como fisiológicas, né? Não pode ser tratado como um humano. Mas eu acho que essa razão, esse motivo pelo qual a adoção acontece é muito variado, né? Desde, tipo, querer estar, né, numa boa ação ou aderir a uma moda, ou porque não existe um custo, né? Porque você tem ali um animal que está mais acessível, digamos assim. Existe um custo, aspas, hein, gente? Isso. Não existe custo para aquisição, porque animal gasta. Muito bem. Não dá para simplesmente ter porque você quer. Você tem que ter se você tem condição de manter e manter bem este animal com posse responsável e responsabilidade, né? Perfeita colocação. E não é só posse, né? Recurso. Tem uma série de necessidades que vão mudar na casa que fez uma adoção, né? Exato. Estrutural, tempo, dedicação, atenção, atividade física, alimentação, veterinário. Isso. Tem um universo ali de mudanças, né? Inclusive, dentro de tudo isso que vocês estão dizendo, a Ampara está desenvolvendo um curso de como ser um bom tutor. Olha que que máximo. legal. Exato. Então, é justamente algo que vai trazer essas informações que muitas vezes são básicas, mas as pessoas não têm conhecimento, né? E deveria ser dado antes de adotar, não é? É isso, a ideia deveria ser essa. Você passa por um teste, passa por essa capacitação, a partir do momento que você está apto, você leva o animal. Mas, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse lugar. Eu vou comparar a uma... Gente, a gente está falando de não humanizar, né? Mas eu vou comparar a minha realidade. Eu tô na fila de adoção. Beleza. A gente teve que fazer curso. Claro. Então, a gente fez um curso, passou por psicotécnico, foi avaliado, entendeu o que é ter uma criança, as condições. Faz-se um curso de preparação para daí ser homologado no Diário Oficial que você está entrando oficialmente naquela fila.
Seria maravilhoso, né? Seria, esse é o nosso sonho, né? Porque em muitos países você precisa, Suíça, você já tem que aguardar numa fila de adoção e passar por uma série de testes. É pra muito saber se você sério, está apto. né? É muito sério. Acho que isso também evitaria muitas das devoluções, Com né, Ju? certeza, E dos abandono. abandonos pós-adoção, né? Exato. Como que é em números, né? E depois da pandemia, como você comentou, que teve um boom aí de adoção, de muita gente querendo ter um pet e tudo mais. E na sequência um outro boom, né? Exato. De devolução, de abandono. Como que estão os números aí, mais ou menos? Então, na época da pandemia foi um boom mesmo, foi um aumento muito grande de devoluções quando as atividades voltaram ao normal, né? Quando elas começaram a voltar. Mas ainda aconteceu mais uma procura pela devolução, né? Que a gente sempre diz isso. As ONGs, elas estão abertas a, em qualquer momento, você devolver o animal, independente do tempo que tenha passado. Tem pessoas que buscam até depois de anos, 5 anos, 6 Meu anos, Deus. Nossa, buscam... mas que cruel isso, É muito, né? é muito cruel. A gente não consegue entender. Pra gente isso é inaceitável, inadmissível, mas é melhor que ele busque a ONG Que ele para devolva pra devolver ONG, do que claro. abandone na rua, Claro, né? claro. Então, a taxa normal, né, dos dias Comum. comuns, hoje em dia, a taxa pode chegar a 20% em épocas como carnaval, final Férias de ano, escolares. férias escolares, exato. Tipo, então, deixa eu devolver aqui, depois eu pego outro? Exatamente assim. Entendi. Meu Exatamente Deus. assim. Eu quero o meu animal anual, é isso. Mas Meu pós-pandemia Deus. esse número chegou a 40%, é muita coisa. É muita porque a tomada de coisa. decisão foi emotiva. Isso. E porque eu tô em casa, quero companhia, assim como você Foi pontuou a pensando mais em carência. si do que realmente no próximo E dar uma animal. chance. E no custo, né? Sim. No custo. Pandemia, você teve uma redução de custo. Todo mundo em home office, Exato. né? Muitas coisas que a gente consumia, a gente parou de consumir. E, de repente, você volta. E aí, os boletos voltam. Exatamente. E aí, o pet é um custo em casa, né? Mas sabe o que é incrível, que eu fico pensando? Porque hoje, né, a maior parte das organizações já tem um formulário de triagem muito bem feito. Porque a gente mesmo disponibilizou, né, o nosso formulário de triagem, a gente organizou toda essa documentação para facilitar a vida dos protetores nesse sentido, né? De fazer uma entrevista bem feita, né, de ter um formulário de triagem preenchido com os dados, com uma garantia, né, de que a pessoa vai se responsabilizar por essa vida. E mesmo assim, infelizmente, ainda acaba acontecendo. Mas é porque não tem nenhum tipo de Penalização. não é? É porque assim, tá bom, eu tô assinando esse formulário, tá bem, mas e aí, se eu não cumprir? Tá tudo bem, né? Não acontece nada. Não vai Infelizmente. acontecer nada. É. né? Então, é complexo. Por outro lado, burocratizar demais, eu senti isso no meio humano, digamos assim. Burocratizar demais também dificulta o processo. Dificulta. A gente entende que tem que ter critérios, mas talvez nem tão burocrático e nem tão largado, frouxo de qualquer forma. É muito né? difícil encontrar esse meio do caminho, né? Porque as protetoras, de uma forma geral, né, e eu me incluo nessa, a gente acaba ficando traumatizado com os acidentes ou com as coisas que acontecem quando a gente não limita tanto. Por exemplo, gatos a gente hoje só dá para pessoas que moram em apartamento ou que têm a casa toda telada. E isso é muito difícil alguém que tenha. Né? Justamente porque a gente sabe dos riscos, né? Que o gato ele vai para casa do vizinho, ele vai dar a voltinha e infelizmente não é recomendável, porque é exposta né, a vida dele e a gente sabe que infelizmente a gente pode encontrar pessoas que não são tão bacanas com gatos, ele pode encontrar um cachorro, ser atropelado, né? Pode voltar com uma doença para casa, então... E pegando esse gancho, Ju, quais são os preparos que vocês passam para o tutor, para ele? Eu ainda falo tutor. Proprietário tutor, nunca. é Não, tutor. tem uma discussão ainda sobre isso, não Sim, tem? sim. Sobre responsável. Sim, o responsável né? acho que seria uma boa definição. Eu acho que hoje o mais correto é o responsável. Mas eu sou velho, assim, eu tô no meio do caminho. Eu não vou falar proprietário, eu falo tutor. E ainda não cheguei no responsável. Acho que isso tem mais a ver com o tempo, anos de formado que você tem. É o mais a gente usa mais tutor também. Tutor. Pois é. Então, quais são as preparações que ele tem que ter em casa? Vocês orientam, obviamente, Sim. né? O que ele precisa adaptar e como é que é isso? A primeira questão é o consenso familiar.
Se todo mundo está realmente disposto a receber essa vida em casa. Está todo mundo num comum acordo mesmo e não vai ter alguém que vai, enfim, tá infeliz ou que não quer aceitar. Acontece muito da mãe levar porque a criança quer e o pai chega em casa, não quer, não aceita e daí um tempo acaba devolvendo. Porque não foi conversado antes, né? Não foi um consenso. Então, a primeira coisa a se entender é se está todo mundo acordado sobre a vinda dessa vida e a responsabilidade que todos vão ter, né, sobre a manutenção desse dia a dia. Essa é a primeira questão. A questão financeira também é muito falada sobre o custo médio de um animal, né? Entre ração, vacina, se a pessoa fica em casa, se ela faz home office, se vai ter que levar para uma creche, né? Se a pessoa está disposta a dar um passeio, porque a gente fala muito sobre o abandono dentro de casa. Né? Porque os animais precisam de atividade, precisam se distrair, precisam ter algo que os faça gastar energia. Porque depois ele vai roer o seu sapato, morder o seu móvel por excesso de energia e as pessoas simplesmente vão lá e devolvem ou abandonam, porque elas não querem lidar com todas essas necessidades, como você falou, são muitas. E eles não estão preparados para entender o que vai ser necessário. Exato. Eu acho que muitas pessoas enxergam como um cão ou um gato, amigo, né? O melhor amigo, companhia, dormir junto, brincar, mas não entende que ele tem necessidades como espécie. Isso. E necessidades fisiológicas que têm que ser entendidas para não haver a humanização. Porque quando isso acontece, esse paciente, esse animal, ele vai sofrer, porque você querer que ele seja, por exemplo, como a gente já discutiu no bloco da nutrição, ele vai ser vegano. Filho. Ele vai ser vegano porque eu sou vegano. Oh, meu Deus. Não vai poder isso acontecer, porque Essa não é é uma da coisa fisiologia dele. Exato. Né? Você tem que Então, respeitar a fisiologia do bicho, exato. né? Você falou uma coisa que eu achei interessante e eu vejo isso acontecendo no consultório. É muito comum, mas muito comum. O animal foi adotado, ou foi comprado, ou era de raça, não importa a origem. Filhote, porque o filho era pequeno. E aí, se a gente... Dois assuntos, né? Criança não tem nenhum jeito e tato com o animal. Fato. Machuca, pega de Fato. qualquer forma e pode ser mordido, arranhado, etc. Exato. E depois a criança cresce. E aí o adolescente não está mais nem aí para aquele cachorro. Quem vai ficar com ele? O pai e a mãe, que nem foi para eles próprios que eles pegaram, foi para o filho. Isso é tão comum no consultório. E aí você tem um velhinho ou de meia idade que aquele casal tá assim, não foi para mim, né? Que eu peguei, mas... Era do meu filho, era do meu filho saiu mas de ele casa. casou, Isso, né? isso, foi estudar E agora fora. eu estou com essa bomba aqui. É. E às vezes é tratado dessa forma. Estou com essa bomba aqui. É muito triste, né? Porque, claro que o animal sente, claro que não deve existir ali uma atenção ou um cuidado, porque eu tenho o presente de grego, né? Eu tenho esse animal aqui e agora, enfim... Tem que cuidar. Quando ainda cuida e leva ao veterinário e se preocupa com a questão de saúde, né? Porque eles envelhecem e começam a ter várias necessidades a mais, né? Assim como a gente tem, é justamente o momento onde existe mais abandono. E o que é cruel, né? Você imaginar que nesse momento Abandona da vida... velhinho. Quando começa a manifestar problema de saúde. Momento de maior generosidade, Isso, né? Que você tem que estar ali pelo pet. Isso é um crime, pelo amor de Deus. Eu acho que aí entra essa questão de não ter um vínculo afetivo criado, né? Tem custos, porque a doença gera custos. Eu acho que isso impacta muito ainda no bolso das pessoas, né? Que não desenvolvem esse vínculo de quem ama pet. E tem o pet porque ama e porque quer dar todo o suporte, né? E acho que é a responsabilidade, né, sobre essa vida. Se você trouxe ela, independente da forma que seja, né, como você disse, você tem que ser responsável por ela, né? E não em algum momento transferir a responsabilidade para alguém. Eu vi uma influenciadora esses dias num vídeo que eu achei excelente. Ela fala, por mais que a minha vida tenha mudado, eu mudei de país, eu me separei, esse cachorro é meu. Eu não vou entregar ele para minha mãe, eu não vou doar ele para alguém. Eu trouxe ele para cá comigo e é a minha responsabilidade. Eu tenho que cuidar dele até o fim da vida. Mas, gente, né? Tá bom. Então vamos pôr fogo no parquinho? Vamos. Se as pessoas fazem isso com os pais e as mães... É verdade.
colocando no asilo, óbvio, gente, tem muitas situações pelo qual se procura um asilo, às vezes por alguma deficiência realmente de saúde, uma incapacidade da família, muitas, mas a gente faz um serviço de assistencialismo a um asilo em Brasília há mais de 30 anos. E as histórias que a gente vê lá Eu não também. são tão somente essas. São filhos que tinham, sim, condição, mas o pai e a mãe virou um estorvo, mais fácil. virou um problema. É isso. Já não estava mais cabendo naquela rotina, literalmente. Ah, Gente, eu se sei. fazem isso com outro ser humano que te criou, te deu a luz a vida inteira, não vai fazer isso com um animal? É um desamor, Faz, né? Eu também fui voluntária num asilo antes de entrar na causa animal e acontecia isso. As fotos na cabeceira da cama de uma visita que nunca vem, Nossa. Exatamente isso. né? É muito triste. Exatamente. Muito triste. Ju, e os pets idosos? Já que a gente tá falando deles, dos idosos, Mudamos agora, né? Já dos vamos que pro- têm... Dos idosos Vai do humanos para os pets Silvestre pro idosos. filhote, Olha, entrando a gente no tá aqui, idoso. Tem alguém que busca pet idoso, ou pet com deficiência física, ou pet doente? Existe esse público? Sabe Mega Sena acumulada? Existe. É mais ou menos isso. Tem umas pessoas enviadas por Deus. Jura? É muito raro, mas tem. Eu mesma presenciei uma cena que eu nunca vou esquecer, e que foi muito emocionante, de uma criança que estava em tratamento de câncer e ela morava em Curitiba e lá ela não podia ter o suporte de um cão de suporte emocional. Lá ainda não era permitido nos hospitais, no tratamento dela, etc. Os pais e ela se mudaram para São Paulo, porque para ela era importante ter a convivência com o animal. E foi no nosso evento de adoção que eles foram escolher um animal. Ela virou, ela tinha 8 anos de idade, ó. Ela falou assim, qual que é aquele que ninguém quer? Não acredito. Juro. Qual que é aquele que ninguém quer? Era um pretinho mais velho. E foi exatamente esse que ela adotou. Gente. Aquela que fica emocionada, né? Então, acontecem uns casos muito raros, assim, né? A exceção Uma criança de mesmo. 8 anos. Ela teve essa capacidade, essa presença essa de espírito. iluminação. Ela falou, qual é aquele que ninguém quer? A mãe, os pais, todo mundo, né? Todo mundo, foi uma Todo mundo choradeira chorou. coletiva, porque, assim, e a mãe mandava as fotos. Elas deitadas, Que amor. assim, tipo, um carinho, a relação que foi criada e a mãe falando do quanto isso contribuiu para que o tratamento dela fosse melhor, que ela tivesse mais vontade de viver, mais energia e... Tem vários trabalhos, Olha, Juliana, que falam isso. Nossa, Me arrepio impressionante. inteira. É. É impressionante. Então, tem as exceções. A gente, inclusive, organiza alguns eventos específicos, que é para animais idosos e especiais. Já foi pauta de nossas campanhas também, de um calendário que chamava Especial é Ser Diferente e tinha a hashtag Especialmente Diferente, que aí incluía animais que têm alguma característica que faz com que eles não sejam adotáveis ou interessantes, né? Que são os idosos, os pretinhos, os caramelos, mas aqueles caramelos bem caramelões, assim. Bem fiapo de lascado. manga. Isso, que não é com cara de golden, não é com cara de lobinho, Não, é com cara de caramelo caramelo, golden. O né? famoso fiapo de manga. Também, Né? fiapo de manga também. Que também teve uma onda agora recente, né? Sim. De todo mundo querer um vira-lata. Nossa, que raça que é essa? Ótimo. É sem A raça. gente adora, mas a gente né? adora quando falam sobre. Tá entrando na moda agora o fiapo de manga, né? Que é aquele bem estopa, assim. Bem. Vocês vão Vira-lata, conseguir vira-lata. fazer muita adoção. Isso, exatamente. Tem algumas situações que fazem com que vire, né, essa modinha. Aquela animação do gato, esqueci o nome, gente. Vocês viram que ganhou o Que Oscar? ganhou o Oscar. Isso. Vive, assim. Depois disso, depois desse filme, dessa animação, as pessoas começaram a procurar mais gato preto para adotar. É Olha, impressionante como o movimento da mídia, ele influencia. influencia as Demais. escolhas. Muito, Influencia o que demais. você compra, o que você adquire, o seu comportamento. É impressionante, né? o que Pode sim ser. e o Sim, que não. se consegue influenciar de uma forma positiva como Exato. essa, o único problema, e aí eu acho que é onde entram vocês, é o curso ou cursinho Isso. para mostrar para você, tutor, antes de tomar essa decisão. A adoção Porque por impulso. devolver é algo muito doloroso também Muito. para o animal. Muito, Né? Para muito. qualquer um, seja uma criança que é adotada ou um animal que é Sim, adotado. sim. Porque é uma rejeição. É. É algo que Que E marca. traumatiza. marca, que Marca. traumatiza. Né? A gente vê em vídeos, desculpa, Paulo, a gente vê a expressão dos animais que Isso. são devolvidos, Sim. né? A tristeza É profunda. impossível não se comover, Sim. não entender aquele olhar de tristeza, de depressão. O animal para de comer, ele só chora, ele fica Sim. coado.
Tem algum manejo ou algo que vocês orientam os tutores? Porque uma coisa é um animal, assim, que foi encontrado jovem, pequeno na rua, ou que vocês viram o parto, pegou a mãe e os filhotes, e ele está no abrigo e vai ser adotado. Outra coisa é um animal que sofreu maus tratos, que foi abandonado ou abandonado várias vezes. Passou por maus tratos, ele normalmente é medroso ou é agressivo. E aí, como é essa orientação? Porque tem pessoas de elevação espiritual como esse menino que vai adotar. Ele é bravo? Mas calma, a gente vai dar um jeitinho. Que se dispõe, né? Porque, inclusive, tem abrigos nos Estados Unidos que animais que são agressivos são eutanasiados. Isso é bem comum, né? Até bem pouco tempo atrás no Brasil a gente também tinha, né, essa questão. O Centro de Zoonose ainda tem essa autorização, né, para a eutanásia de animais agressivos. E por que isso acaba acontecendo? Porque os protetores, de uma forma geral, eles não têm condição de trabalhar, socializar esse animal. Porque a demanda ali já é tão intensa que quando acontece de ter um animal com essas características, eles acabam isolando e ele nunca vai para um evento de adoção e acaba nunca tendo uma chance, né? São raros os casos quando a gente consegue fazer um programa de socialização, né? Aqui mesmo em São Paulo, na COSAP, eles fizeram um trabalho com um profissional que era justamente especializado em ressocializar animais que eram agressivos, enfim. Mas é um custo enorme, com um tempo enorme, e que é dedicado a uma parcela disciplina muito pequena. E a maior preocupação é como que você depois fica tranquilo, mesmo que esse animal tenha sido ressocializado, em mandar esse animal para casa de alguém, saber se ele vai correr algum risco de vida. Então, já passamos por situação em que o animal foi adotado e que acabou atacando o tutor, né? Então, se a gente for pensar na realidade, né, dos animais em abrigo, é muito triste. É uma calamidade mesmo. Só para vocês terem ideia dos números, em São Paulo foi feito um projeto piloto com os fiscais de saúde do Sejan. Eles pegaram um projeto piloto no bairro de Emiboimirim e fizeram o diagnóstico do número de acumuladores de animais. Em um bairro de São Paulo foram encontrados 92 acumuladores de animais. Um bairro. Você tem noção desse número absurdo? Se você escala Brasil, se você escala São Paulo mesmo, que é essa cidade gigantesca, e o que acaba acontecendo? Essas pessoas, elas são abusadas pelo entorno que identifica elas como uma pessoa que gosta de animais, e esses animais são abandonados diariamente na porta dessa protetora, que muitas vezes não tem o que dar de comer. E não é só o vizinho, é o policial que encontra, onde tem uma protetora, contribui. É um estabelecimento que fala, tem um animal abandonado aqui, eu tenho um pacote de ração rasgado, vem aqui buscar que eu te dou, que isso também é bem comum. E aí essa responsabilidade que a sociedade tem sobre essa problemática enorme é transferida para essas pessoas extremamente vulneráveis e que estão muitas em situação de miséria. Então, isso é algo que a gente... É o típico fazer... e não conseguem sair disso, né? É o típico fazer caridade com chapéu alheio, né? Porque, nossa, eu sou tão caridoso, eu achei um animalzinho... E conta, na reunião da família, no jantar com os amigos. Gente, eu achei um animal, estava todo molhado na lama, sendo atropelado, mas parei minha vida, peguei esse animal e deixei no abrigo. Isso. Sério? É sério mesmo que você fez isso? Aí começou a responsabilidade foi para o outro. Isso. Essa coitada dessa protetora, por 15 anos, muitas vezes, ela vai ter custos com esse animal. Quando não faz... E aí eu vou falar bem, porque eu tenho um hospital. Quando não fazem isso com os donos de hospitais, com as clínicas e com os médicos veterinários. Pet que shop. Pegam o animal na rua e falam assim, mas ele é de rua. Desculpa, se você adotar a criança, você vai chegar no pediatra e falar, mas ela é adotada. Olha, eu sinto muito, viu? Você vai ter que fazer um desconto. A gente fala muito sobre isso. Se muito você achou, doido, meu bem, né? a responsabilidade é sua. Parabéns! Até o fim do ciclo. E você tem capacidade de divulgar na sua rede de relacionamento. Se você não tiver condição financeira, você faz uma vaquinha nas suas redes. Você vai cuidar desse animal até que ele seja adotado. Porque as redes das ONGs estão sobrecarregadas. É muito mais possível você conseguir uma adoção através da sua rede de relacionamento. Então, não transfira a responsabilidade. Essas pessoas levam uma vida franciscana e já está muita sobrecarga nas costas delas. Você tem livre-arbítrio. Você não Sim. pegou o animal?
Ninguém te obrigou a isso. Sim. Tem que Você não você fazer sentiu uma boa ação tocado? de fato, Então né? termine a ação que você começou. Exato. Vá até o fim. Se apareceu no seu caminho, você viu ali no cantinho da rua, né, numa caixinha de papel, é porque você foi presenteado. Sim, Assuma a sim. responsabilidade. E não seja omisso, né? Não Exatamente. seja omisso. A gente fala isso também com maus tratos, em situação de maus tratos. Não seja omisso. Se você tem um vizinho e você está, né, Ouvindo. percebendo que esse animal está sendo Maltratado, maltratado, não se cale, denuncie, mobilize, né? A gente percebe que, infelizmente, a sociedade ela está muito inerte, né? As situações tanto de abuso com pessoas, e a gente vê várias pegadinhas que são mostradas na televisão, como você se comporta ao ver que uma criança está sendo agredida ali na sua frente, ou que possivelmente assediada, você vê as pessoas simplesmente Fingem que não vêm. Né? E isso eu acho que é uma forma de contribuir para que isso aconteça. Né? Sim, a omissão também é uma impressionante. forma de contribuição. Ju, você trouxe uma análise que eu já reparei em algumas situações. De mulher carregando peso, né, descendo com um carrinho de bebê pela escada rolante. Sentar no metrô, Isso. a senhora está em pé, Derrubou ninguém alguma fez coisa isso. no chão. Simples. As É o pessoas, básico, é o básico. as pessoas o não básico. param. As pessoas, eu acho que a gente está movido por um medo social, né, uma coisa Também. de insegurança, Também. mas ninguém se ajuda mais. Mas tem também, eu acho que o egocentrismo e o Tem. egoísmo. Alguém vai ver, não sou eu, né? Alguém Isso. resolve. Isso. Alguém Tem vai tanta ver. gente aqui, por que sou eu que vou fazer isso? Né? É. Tem um pouco disso mesmo. Impressionante, é verdade. E Ju, hoje, você tem ideia de números de quantos pets já foram adotados pela Ampara? Olha, a gente tem aproximadamente por ano uma média de 2.000 animais adotados, porque a gente tem uma rede cadastrada muito grande, né? A gente atua em 14 estados, Uau. com ONGs que são cadastradas. 14 estados. 14 estados. A gente tem um programa, né, que é gerenciado por nós, que é o Adotar é Tudo de Bom, que a gente fornece um kit, adoção, faz parceria com lugares de grande circulação de pessoas, como grandes redes de pet shop. Então, toda essa formalização que é necessária, a burocracia, normalmente a Ampara faz para que os protetores tenham onde levar esses animais para serem adotados. Então, essa rede de lugares, né, de pontos de adoção, a gente vem tentando ampliar. E aí a gente sente essa discrepância tão grande entre São Paulo e algumas regiões do Brasil que, infelizmente, assim, não se abriram ainda para a ideia da adoção e fazem muita questão de animais de raça. Né? Que é algo que a gente também tenta quebrar muito com as nossas campanhas, como, por exemplo, a Somos Todos Vira-Latas, que foi a campanha que mais viralizou. Eu amo essa campanha. Que é maravilhosa, que fala, a gente se coloca como uma mistura, né? Sim. Nós brasileiros somos frutos de uma grande mistura, então por que Somos querer um animal de todos. raça pura? Exato. Né? Então a gente fala, a gente é uma mistura. Eu mesma, nossa, sou uma loucura, assim. Então quando eu falo da minha mistura, eu falo, então por que você não se abre para a ideia de trazer um animal com essa mistura toda que faz com que ele seja único, né? Então a gente tenta fazer essa valorização. E o nosso projeto, assim, do coração que está para ser lançado esse ano, é um centro de adoção permanente nos moldes do que existe nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu fiquei absolutamente chocada. Eu chegava, eu fiquei emocionada. É uma infraestrutura absurda. Absurda. É assim. Você já foi em algum lá? Não, mas eu já vi em alguns programas. loucura. É uma loucura. É uma loucura. Você É fala um assim, encanto, É tipo isso né? aí mesmo, tá? É tipo isso aí mesmo, é tipo programa mesmo. Você fala Você acha assim, que você é num programa de televisão. Você fala, isso existe? Peraí, a gente está anos-luz disso, né? Porque é uma valorização da adoção. As grandes famílias estampadas num quadro maravilhoso, que foram os que doaram e que contribuíram. Infelizmente, o brasileiro não tem a cultura de doação. Lá, muitas famílias mandam herança, né? Contribuem. Todos eles acabam contribuindo com alguma causa que toca, né, mais fundo. E aqui, infelizmente, as doações ainda são muito pequenas, né, diante do potencial que o Brasil teria. Então, a gente teve que, literalmente, ir para o poder privado, né, pedir ajuda para empresas e unir forças. Então, esse ano, a gente vai inaugurar o maior centro de adoção permanente do Brasil, que vai ser um projeto, assim, para trazer a valorização da adoção. Que a gente quer justamente que as pessoas, quando pensem em ter um animalzinho, elas não considerem outra opção a não ser a adoção. Então, que seja o primeiro de muitos. Então, a gente precisa, né, de forças, dar as mãos, porque é um custo altíssimo, né? Porque você cria uma nova unidade num lugar que normalmente vai ser um lugar
caro, né? Que vai ser bem localizado, que vai ter uma equipe especializada para trabalhar a socialização também. Então, isso tudo está sendo desenhado. A gente está, nesse momento, visitando imóveis. Mandamos uma proposta na sexta-feira. Vai dar certo. Incrível que a gente achou. Já deu Vai dar certo. Logo, logo, vocês vão ter novidades. E, Ju, esses animais, quando são adotados, eu acho que é importante ser dito, eles vão castrados, vacinados, vermifugados. Muito bom você falar sobre isso. Como é feito isso? Quais são as preocupações que o tutor tem que ter? Às vezes ele tem outros animais em casa e não pega ou não adota com medo de não saber a origem daquele animal, se ele vem com alguma doença, se ele está exposto, porque ele está num local de aglomerado de animais, as condições estão... Essa preocupação é legítima, porque por mais que em São Paulo, novamente, né, a gente tem algumas cidades no Brasil que exigem que o animal, seja ele comprado ou adotado, esteja microchipado, castrado, vermifugado e vacinado. Então, esse é o protocolo que deve ser estabelecido, independente da região do Brasil, se é obrigatório ou não. Então, é isso que a gente pratica nos nossos eventos de adoção, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem a legislação, mas no Paraná não tem a mesma legislação, mas a gente segue o mesmo protocolo. Mas, infelizmente, não são todas as organizações que têm condições de ter esse custo, porque é um custo alto, né? A castração, a vacina, a vermifugação e a microchipagem dão um custo muito alto por animal. E essas pessoas não têm realmente condições, muitas vezes, né? Então, por mais que muitas vezes esse animal esteja ali no evento de adoção e pareça saudável, é muito recomendável que, ao levar o animal para casa, você deixe ele em observação e não faça essa integração imediata, né? Você vai ter ali a carteirinha de vacinação, você vai ter ali a garantia de que o animal foi vacinado, mas é como você falou, ele vive num abrigo, que é um lugar muito exposto a doenças, né? Muito exposto enfim, infelizmente, ele está com algum tipo de onde tem aglomerado de, saúde, animais ou de seres humanos, a gente tem mais transição, ou se transita mais patógenos. Isso é natural e é esperado, né? A preocupação é que, eu acho que o ponto talvez principal seja exatamente esse. Nós temos diferentes ONGs e ONGs. Estados e estados, condições e condições. Isso. Então, não há algo uniforme. Não é algo homogêneo. Isso é um problema porque... enorme. Dificulta, às vezes, até mesmo a adoção, porque a gente não pode pensar como, olha, existe o mínimo. O mínimo é isso. Se aquele abrigo consegue te entregar com banho e tosa... então, é um adicional, né? É um adicional. Mas o mínimo é isso. E nem sempre se consegue chegar no mínimo. E eu digo isso porque eu estou à frente do hospital, gente. Eu vejo, atendo um monte de bicho que foi adotado, que chega para mim para ser castrado. Que chega para mim sem a vacina. Ou com uma vacina que, às vezes, não tem nem carimbo. Duvidosa. Não sabe quem fez. E vacina, a gente já conversou sobre isso. Vacina é um ato médico. Você vacina, mas se não foi bem feito da forma correta, no protocolo adequado, o animal não foi imunizado. Exatamente. E aí depois a culpa é da vacina? Não é. Né? Você falou tudo. A gente vem lutando há muito tempo sobre uma política nacional, né, que possa trazer uma uniformidade sobre orientações de como esse animal precisa estar para ser adotado, né? De novo, São Paulo tem uma política muito bem desenvolvida de castração gratuita. Né? Então, as clínicas credenciadas, né? Tem os hospitais públicos, tem as unidades móveis que vão até comunidades e regiões mais afastadas para fazer castração gratuita. Então, por São Paulo, não tem desculpa. É só você ligar no número da Secretaria de Saúde, né, da COSAP, e fazer o seu cadastro para poder conseguir a castração gratuita. Mas isso não é uma realidade do Brasil. Pelo contrário, são pouquíssimos os estados que oferecem essa castração gratuita para os munícipes, né? Os municípios que têm esse investimento em saúde pública, considerando o controle de zoonose, né? Esterilizando os animais. E agora, recentemente, o primeiro passo nesse caminho de uma legislação federal foi dada, que é a questão do cadastro universal. Agora, recentemente. Né? Tipo, semana passada, isso, talvez? Semana passada. Para pensar que até pouco tempo atrás existiam os cadastros independentes, os chips com plataformas independentes. Uma não conversava com a outra.
Isso não é nada inteligente, porque você não consegue justamente ter um dado, né, legítimo, padrão, e que você, enfim, consiga encontrar essas informações acessíveis, né? O Rio Grande do Sul foi um belo exemplo disso, no sentido de que os animais não estavam microchipados, você não tinha depois como encontrá-los, né? E depois os próprios cadastros foram feitos em plataformas diferentes, e foi isso que impulsionou para que o Ministério caminhasse, agilizasse essa questão do cadastro universal. Cometendo os erros e acertando, Exato. né? Porque não tem experiência, não Sim. foi bem elaborado. Exato. Foi algo elaborado a toque de caixa Isso, por às uma pressas. por um urgência. acidente, literalmente. Exato. E aí, o importante aqui Tá vai se caminhando. progredindo, O primeiro passo vai foi se dado, melhorando. mas Foi perfeito, dado, precisa exato. realmente ser aperfeiçoado e acho que se abrir para que profissionais possam trazer as suas opiniões, as suas sugestões de melhorias, né? Eu acho que essa é a melhor característica desse momento em relação à contribuição que os profissionais e as organizações podem levar para que essas decisões sejam tomadas de forma mais assertiva, né? E isso está abrindo uma nova opção de trabalho para o médico veterinário, que é a medicina do coletivo. Exato. Isso, e precisa, gente, de gente formada e voltada para essa área. Tem muito pouco. O médico veterinário começa a pensar na medicina do coletivo. Primeiro, tudo isso reflete diretamente o nosso papel na sociedade. One Health, saúde única. E a medicina da população, a medicina populacional, ela hoje vai ter, ou vai para frente, né, ter uma importância que, na verdade, só vai tomar essa importância para si, porque ela sempre teve. Justamente com essas mudanças de percepção da sociedade, né? Hoje em dia a gente percebe isso, né? Claro que precisa ter uma aptidão adicional, porque você vai estar dentro de comunidades, você Uma vai preparação emocional. emocional. A gente Veterinário não tem, não. não tem. Vai surfar em vários cenários, né? Sim. Político, porque tem que lutar por algumas questões que envolvem política, né? Municipal, estadual. E também vai surfar em situações ali de muita miséria, né? E que muitas não vezes... para qualquer um. Não é para qualquer um. A gente, com a nossa equipe, né? A gente tem uma equipe que eu posso bater no peito e dizer que os melhores profissionais a gente tem e que estão fazendo a melhor cirurgia. Eu tenho um orgulho enorme de dizer isso, porque a nossa cirurgiã, né, as nossas cirurgiãs, elas são, assim, maravilhosas. A gente não perde bicho, não tem incisão de ponto, né? Então, isso é uma taxa de sucesso, exato, que a gente mede e a gente fala, pra gente não existe perder bicho, né? A gente não aceita perder um animal. Então, todo mundo tá na mesma vibe de fazer o máximo, fazer o seu melhor, para que a gente não tenha depois um problema das pessoas dizerem, eu levei para castrar gratuitamente e perdi o meu bicho. Claro que a gente tem a questão de não poder fazer o exame prévio, porque não existe condição, e em casos raros acaba acontecendo. A gente evita, por exemplo, castrar braquicefálico, ali com um mutirão de castração, ou algum animal mais idoso. A gente faz o alerta sobre os riscos, né? Mas a nossa equipe é excelente, né? Tanto que uma pessoa uma vez levou para uma pessoa próxima, resgatou um gatinho, e como ela nos ajuda muito, ela falou, posso levar lá na clínica? Ela teria condições de pagar, mas ela falou, posso levar lá na clínica? Como ela é voluntária em vários projetos, a gente falou, tá, leva. Ela falou, eu tô impressionada. Eu tô impressionada com um pontinho, assim, tipo, a qualidade, porque a gente faz a minimamente invasiva. Sim. E Gancho, não são, né? e não são todos os veterinários que É sabem que eu fazer uso, a minimamente invasiva. no meu hospital eu uso. Então, isso é maravilhoso. E você não acredita, já aconteceu da gente viajar por outros estados do Brasil para fazer a técnica de SED, que é a captura, esterilização e devolução, e aí precisa ser feito a minimamente invasiva para que o animal volte mais rápido para as ruas. E a gente tá num estado inteiro e não encontrar um profissional que saiba fazer minimamente invasivo. Nossa. Você acredita? No meu hospital a gente já faz desde que sempre. Mas não é uma Brasil realidade. adentro é complicado. O ganchinho é maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, romper ali o ligamento, puxar o ganchinho, maravilhoso. Então, fecha a ideia 2 segundos. é ser o mais minimamente invasivo. Exato. Você tem menos trauma, menos pós-operatório, menos exposição para a infecção, menos analgesia de forma geral, porque tem menos manipulação, tem muitas vantagens. Então, quando a gente leva o atendimento, né, nas comunidades, as profissionais relatam muito o medo, porque já aconteceu de elas serem ameaçadas, de tipo, vocês não vão sair daqui da comunidade enquanto o último animal não for castrado. Meu Deus do céu. Já A aconteceu. pessoa está tentando ajudar ainda. É ser humano sendo ser humano, né, gente? Já aconteceu. Meu Deus do céu. Já aconteceu, tipo, delas estarem ali em atendimento e aconteceu uma briga na fila
e, enfim, as pessoas agredirem uma mulher e aí elas também terem que intervir. A tristeza de você ver que muitas vezes a pessoa ela tá ali com vários animais e ela não tem condição de cuidar e ela leva ali um animal doente e você tá ali só preparado para castrar, você não tá preparado para fazer outros tipos de atendimento, né? Então tem que ter uma cascadura para poder estar aí nessa Não é linha de qualquer frente. profissional. Não é. O veterinário já passa Sim. por bastante burnout, né? Hoje é uma das profissões, está mais entre tem, uma das profissões que mais comete suicídio, que mais Sim. tem burnout. E nem sempre passam por essa situação aí, porque não é a realidade do clínico, de Não, forma sim, geral. sim. Não é. A gente lida com muitos problemas, Aham. com muitos problemas alheios dos outros, né? É. Que nos acabam acometendo. Agora, isso aí é uma casinha para frente, né? Isso. A gente tem que realmente ter uma preparação emocional, um jogo de cintura, que eu imagino que o recém-formado ou quem já está há muito tempo no mercado não foi preparado para isso. Né? Ou mesmo medicina de desastres, né? Que acabam também, novamente, em situações como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Que imagina, a gente atuou num abrigo de 3.000 animais, né? Que já estavam ali em correntinhas e em espaços minúsculos e que ficaram agressivos e que tinham, né, problemas já de saúde e que vieram a manifestar, né, depois de tudo que aconteceu e a imunidade baixou e aí vieram manifestar vários problemas de saúde. Lidar com aquilo ali, a gente teve que conseguir profissionais de psicologia mesmo, terapeutas, para dar uma assistência para esses médicos veterinários que ficaram lá trabalhando, porque ficaram realmente muito impactados emocionalmente. Não é fácil. Então, a gente tenta dar o suporte, mas realmente muita gente já tentou e desistiu porque percebeu que não tinha esse perfil de sustentar, né, todas essas adversidades que acontecem em lugares como esses, né? Acho que mesmo dentro desses desastres, né, de todo esse caos de miséria, dificuldades, pessoas que acumulam animais, apesar da gente ter todo esse preparo técnico, essa casca, ainda tem um olhar emocional muito forte, né? Mesmo sendo veterinário, técnico, aquele lá que chega e faz e dá conta de tudo. Acho que o nosso emocional nunca parou, né, Paulo? A gente sofre muito com burnout, com essas questões como profissionais, porque o nosso emocional nunca parou. E aí eu acho que é difícil achar uma pessoa que consiga tirar um pouco esse pé do emocional e ser só a prática racional, ali, o frio, né, que é necessário dissociar muitas vezes. isso. Exato. É muito Mas difícil. eu vou dizer, difícil. é necessário. É necessário. Mas é difícil, Senão né? te consome, né? Exato. E assim, acho que também é difícil encontrar esse meio termo, né? Porque já aconteceu também da gente ver o extremo oposto, que é o veterinário dessensibilizado. Que é ruim. Que Todo também extremo é ruim, exato. né? Que, né, Seja aquele muito emotivo ou desensibilizado. isso, não? que são pessoas que acabam, talvez por uma autoproteção, né? Algo que acho que acontece com a medicina humana também, né? E você vai ficando ali uma coisa meio... Mecânica. Né? Mecânica. Automática. Né? Isso. E claro que é sempre aquele meio termo. Lidar com vidas, eu acho que muito é isso, difícil. né? Que é o grande desafio de como equilibrar, porque não é só o profissional. Claro que você precisa ter uma saúde emocional ok para qualquer profissão. Mas quando você lida com vidas, aí realmente... E quando você também está lidando com o amor de alguém, né? E vidas vulneráveis, complicado, né, gente? Na verdade, é chegar no meio termo que é a empatia. Sim. Se você é desensibilizado, você não é empático. Aquele sofrimento é mais um sofrimento no seu dia a dia. Se você é muito vulnerável, Também você não morre dá. com o seu Não paciente, com aquela família. Você Você chora não junto, você não tem sobrevive. fibra. Né? Então, assim, É verdade. essa empatia e esse meio termo, esse jogo de cintura emocional, não é todo mundo que tem. Às vezes a gente se perde um pouco mesmo. Sim. É normal, mesmo para quem Sim. tem essa empatia, se perde. Tem casos e casos, gente. Na universidade, no curso, uma curiosidade que me bateu agora, na formação de veterinária, tem alguma assistência, uma Matéria? matéria de psicologia ou alguma coisa que ajude a gente a lidar com essas emoções? Caramba, hein, gente? Pelo Tinha que ter, menos hein? quando eu me formei, abafa o caso, deixa pra lá. Né? Não tinha. Não vamos conversar não sobre tinha. isso, mas eu não tive. Melhor a gente falar dessa forma. Eu não Mas tinha. extremamente tive. necessário. Não tem. Fundamental. Né? Eu vou dizer uma coisa.
serviço psicólogo dentro dos hospitais, eu acho que seria bem interessante. É uma pena que nem sempre é possível economicamente. Sim. Mas esse amparo psicológico dentro dos hospitais, eu acho que tem a muito abordagem interessante. do psicólogo para o profissional, que precisa tratar tutor. essas dores, né, da demanda, da carga horária, lidar com situações difíceis, lidar com a família, Com né, a morte. oferecer um suporte para o luto, para várias situações, né, que muitas vezes o veterinário não foi preparado, ele não foi moldado para entender sobre isso. E ele vai viver essas situações. Então, preparar, dar suporte para o profissional, né? Não chegar ao limite do burnout, ao desistir da carreira. Mas também dar suporte para a família que está adotando, para a família que é acumuladora, para a família que... Enfim, para toda a estrutura em volta, né, desse animal. Porque acumuladores também se trata de uma patologia. Sim, são tem pessoas... que ser tratados, tem que ser certeza, entendidos. com E certeza. Pessoas em situação de rua, que têm animais, pessoas acumuladoras, pessoas que realmente às vezes não têm o que comer, mas estão ali com vários animais, situações vulneráveis. Então, eu acredito, né, que a psicologia ela trabalha inclusive esses transtornos, porque muitas vezes são transtornos. São, com certeza. Né? Não são É um só perfil psicológico. Quando não você é começa só- a investigar, você percebe Exato. que é, sim, E a pessoa não acumula só animais, geralmente ela acumula outras coisas, ela tem Exatamente. outros gatilhos, Teve né? um programa no Animal Planet, vocês se lembram? Chamava Acumuladores de Animais. E aí foi uma série mesmo que relatava e mostrava o dia a dia dessas pessoas, a realidade, como elas viviam, e normalmente existia uma acumulação de outros itens, enfim. são né? gatilhos, Outros- como São ela muitos, falou, né? Como a Carla falou. É gatilho. E até para tirar esses animais dessas pessoas não é um trabalho fácil, Não é. né? Não É o que eu falo, é uma areia movediça, a pessoa não consegue sair daquilo. E eles os animais- acham que estão fazendo O bem. bem, exato. Não é por mal. Não. É por É mal. tipo, imagina que eu vou deixar o bicho na rua, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Às né? vezes está acontecendo canibalismo dentro daquele Sim, local. Mas eles acham que aquilo Sim. É o melhor, que eles podem fazer, e que aquilo é melhor do que às vezes estar na rua. E eu vou te dizer, eu já vi situações que às vezes estar na rua pode ser melhor. Com certeza. Na verdade, Já vi muitas vezes. é uma Exato. situação muito difícil de lidar, né? E eu acho que o papel das ONGs que têm essa proporção, essa dimensão que vocês têm, é dar esse suporte, como você falou, de mais de 500 Sim. abrigos e pessoas que são acumuladores. Hoje, Ju, como que as empresas podem te ajudar? Como que a gente pode trazer isso para expandir um pouco mais, né, em recurso? Não a parte de comunicação, que eu sei que vocês fazem muito bem, mas a parte de estrutura mesmo. Sim. Porque eu tenho certeza que se isso chega para essa acumuladora, isso vai mobilizar de uma forma que ela vai se curar ou ela vai melhorar a condição dela, os animais vão melhorar a condição que eles estão, vão ter a opção, a chance de serem adotados. Sim. E a gente movimenta um 360, que muitas vezes é dependente de recurso. Sempre, Carla. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Como eu disse anteriormente, infelizmente o Brasil não tem a cultura de doação. Isso está sendo aos poucos desenvolvido. Tem um movimento chamado Cultura de Doação, que é justamente a união das organizações para começarem a trabalhar de forma mais profissional, para que as pessoas se sintam seguras em contribuir, né? Então, medidores de impacto, prestação de contas, uma transparência muito grande, né, em relação aos números. Isso é muito importante, né, para que as pessoas elas entendam que é confiável, né, fazer uma destinação de recurso para essa Hoje organização. em dia, então, É isso é tão importante, importante. é muito importante. Mas hoje a Ampara, por exemplo, 90, esse número é impressionante. E não é uma realidade para geral, eu digo, né, da causa animal no todo. 90% do nosso recurso vem de empresas. Né? A Ampara acabou focando nas empresas e não dependendo tanto da doação de pessoa física. A doação de pessoa física, normalmente, ela acontece em projetos pontuais e quando existe uma situação de calamidade ou uma emergência. Novamente, como o Rio Grande do Sul, Fogo do Pantanal, em situações onde a gente precisa de uma mobilização muito grande. E aí a gente abre e acontecem as doações de pessoa física, porque, infelizmente... o ser humano ele é movido a situações como Tragédias. essa, a tragédias. Eles não doam se não acontecer um grande, né, desastre. Então, a gente acabou focando em empresas que ou ajudam
para projetos pontuais, que no caso tem empresas que querem focar em castração dentro de uma comunidade específica. E a gente tem as unidades móveis e a gente leva para fazer os atendimentos dentro dessa comunidade. Ou, por exemplo, fazer uma reforma num abrigo. Né? Então, a gente tem ali um leque de opções que as empresas acabam adotando, apadrinhando esse projeto para viabilizar. Né? Às vezes, as empresas ajudam fazendo uma destinação da venda de um produto, ou fazendo um encaminhamento de recursos de marketing, né? Ou o ISG, que agora, né, essas áreas nas empresas estão mais profissionalizadas. Então, as empresas vêm aí contemplando uma parcela da sua arrecadação para destinação para projetos sociais e ambientais. Também vou dizer que ainda temos um longo caminho pela frente, né? Isso também está sendo ainda desenvolvido. As empresas ainda estão entendendo como que elas podem fazer essa equação para viabilizar, né, que o social também seja algo relevante, contemplado no seu orçamento. Então, até mesmo a combinação, muitas vezes, de o consumidor e a empresa, que no caso, né, você faz a doação através da compra do produto e a empresa destina também uma porcentagem. Né? Então, a gente vem, a Ampara, desde sempre, convida, né, o poder privado para se envolver e entender que eles também precisam contribuir com a causa. Né? Com a Genera, a gente tem um caminho muito longo. Foi a nossa primeira parceira. Foi a primeira empresa que nos apoiou, né? E a gente recebe medicamentos para fazer todos os nossos atendimentos, né? Sejam eles em comunidade, sejam eles no nosso centro de controle populacional, né? Então, é algo que é super importante. Sem isso, com certeza, a gente não conseguiria fazer tantos atendimentos, né? Porque, no caso, os medicamentos para a gente são tão importantes quanto as doações em recurso físico, espécie, né? Em espécie, exato. Mas a gente sempre vem facilitando esse acesso, né? Criando possibilidades. Seja com encaminhamento de imposto de renda através de projetos de Rouanet. A Ampara também foi a primeira organização de proteção animal a ter um projeto aprovado em Lei Rouanet para que pudesse, então, receber recurso de imposto de renda para viabilização de projetos. Isso também é um caminho muito longo de profissionalização, porque envolve uma série de profissionais que precisam trabalhar nessa questão da documentação para você atender um rigor, assim, muito, muito, muito alto de exigências para você se enquadrar e ter toda essa transparência comprovada, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para uma melhoria nesse sentido, né? De um entendimento comum de que se primeiro, segundo e terceiro setores não darem as mãos para fazer a viabilização desses projetos, a gente não vai mudar a realidade. Né? Então, é uma responsabilidade de todos. Seja a pessoa física, seja a empresa, seja o governo e sejam as organizações, que é justamente quem está na linha de frente, conhecendo o problema na ponta. Se tem alguém que precisa ser ouvido em relação ao que precisa ser feito, são as organizações. Porque justamente, eu falo que acontece uma catástrofe, quem chega primeiro? As ONGs. Quem tem um poder de ação mais emergencial e rápido, quem tem uma resposta rápida, são as ONGs. Quem tem o conhecimento sobre a técnica que vai ser exercida ali, são as ONGs. E normalmente a gente acaba sendo suporte do governo para poder tomar essas decisões e ensinar o caminho de como as medidas podem ser tomadas. Então, nesse momento, a gente consegue ter um diálogo mais próximo, né, com algumas representações de governo, algumas sim, outras não. É que eu falo que é muito difícil, em um país com necessidades básicas fundamentais tão aquém, né, do que deveria ser, a gente conseguir fazer com que as pessoas olhem para a questão animal. Né? Então, a gente fica ali o tempo todo. Estamos dividindo esse planeta com outras espécies. Né? Faz pouco tempo que as pessoas começaram a olhar além da espécie humana como importantes para ter uma condição digna de vida. Né? Isso é muito recente. E isso aconteceu justamente pelo trabalho das ONGs, das protetoras, que são aquelas que estão ali mudando a realidade, trabalhando na mudança de legislação, pressionando o poder público e trazendo informações para a sociedade que muitas vezes elas não têm. Né? Então, hoje em dia, você vê aí muito mote político, muitos políticos se elegendo com a bandeira da causa animal. Que muitas vezes não fazem nada. Não é legítimo e que acabam empurrando o problema para essas protetoras. Eu faço ali um sensacionalismo de resgate, apareço ali e... Quem que vai depois ficar com a responsabilidade de cuidar desse animal? É essa mesma protetora que igual tá aquele vizinho do bairro que pegou o cachorro e jogou na casa da... Mas isso é mais comum do que a gente pensa. Muito né? comum. Muito mais mídia, sensacionalismo, close sim. E muito menos ação. Exatamente. Né? Ação e hoje ali, nós vivemos uma sociedade de like, massa, né, né? Carla?
é uma sociedade de like hoje. Então, assim, Sim, mas... tá todo mundo querendo isso. Pois é. Infelizmente, quando isso é vazio, né, vira um problema, né? Porque, ok, legítimo você querer, né, divulgar o seu trabalho quando ele tem né, uma profundidade, um alicerce, exato. Algo que realmente seja eficiente. Esses alardes, eu falo que muitas vezes essas pessoas são necessárias para atraírem a atenção para a causa, né? Mas não é sustentável. Ele Mas as pessoas se sustentam por ela. Muito, né? Muito. Com certeza. Então, eu acho que é uma inversão aí, que a gente precisa de alguém que levante a bandeira e fale, olha, isso aqui é importante, Sim. isso está acontecendo, denuncie, né, faça, ajude, enfim. Mas essas pessoas também crescem e se mantêm em cima dessa bandeira, Sim. sem ter atitudes e movimentos ali práticos, né? Que seja menos alarde e mais eficiência. Exato. Tem que levantar a bandeira e marchar, né, gente? Perfeito. É só levantar a bandeira, tem muita gente É. levantando a bandeira. Pois é. Esse é o ponto. Mas ainda assim, ainda que levante a bandeira e não faça nada depois, alguma ajudinha já deu, porque trouxe visibilidade. E por isso a gente está conseguindo discutir isso hoje. A gente fala que é necessário, né? Por isso está evoluindo. Seria melhor que cada um assumisse a sua própria responsabilidade, sem sombra de dúvida. Né? A legitimidade nisso tudo é importante. Mas estamos evoluindo. Tá devagar? Tá. Bem mais rápido que algumas décadas atrás. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu tenho essa percepção. Sim, que hoje caminha muito mais rápido do que esse mesmo assunto conversado há 20 anos atrás, ou até 10 anos atrás. Sim, isso sem dúvida. É que o papel do PET mudou, né, pessoal? Então, Sim. isso também é recente. Exato. A gente tem o PET participando de um lugar na família que não existia antes. Então, a gente tem um movimento cultural, né? E eu acho que, como você comentou, que a população tem necessidades básicas não atendidas, a gente entende que o PET fica ali em segundo plano, mas hoje ele está, talvez, muito ao lado dessas necessidades da família. Você precisa ter água, luz, encanamento, mas você também tem um PET que depende de você, que come, que precisa ter, enfim, uma série de necessidades atendidas. Então, faz parte da família. Né? E eu acho que essa mudança cultural só existiu por conta dessa revolução. Que o animal e o comportamento humano, enfim, esse laço se fez há poucos anos, né? Sim, né? Foi capa de Veja, que hoje em dia as pessoas têm mais pets do que filhos em casa, né? Exato. Que eu não diria uma substituição, mas que... Uma escolha. Se eu não me engano, hoje, no último censo, está aproximadamente 44% da população tem pets, 44% a 46% tem pets, ou seja, tem mais pets do que filhos. Eu sou uma delas. Eu tive neném agora, mas eu sempre fui mãe de pet. Você tem todas as espécies tenho todas. Casa. Uma família multiespécie. Multiespécie. Né? E é uma delícia, é uma grande responsabilidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Ju, pra gente fechar, o que você quer deixar de mensagem para as pessoas que querem adotar, que têm o sonho de ter um pet? Quais os cuidados assim básicos que a pessoa tem que pensar antes de ir atrás de um pet? Como ela busca, enfim, deixa um overview assim de uma família que quer muito, uma pessoa que quer muito, que é sozinha, o que ela precisa? Primeira coisa que eu digo, não tem mais desculpa sobre o acesso, né? Hoje em dia, existem protetores no Brasil inteiro. Então, você vai encontrar um animalzinho para você adotar próximo da sua casa. Tem muita gente que entra em contato com a Ampara falando assim, eu quero adotar, e tá lá, por exemplo, em Belém do Pará. E a gente fala, olha... Eu mapeei aqui, tem uma ONG aí na sua cidade. Você pode procurar essa organização e adotar aí mesmo na sua região, né? Você não precisa adotar um animalzinho de São Paulo, porque muitas vezes falam, você pode mandar para mim? Né? Tem como mandar para mim? Tem tantos, né? Exato. Então a gente ajuda nessa questão. Não falta. Todos os potes, tamanhos, cores, Isso, tudo. A gente fala, sempre vai ter uma opção do jeito que você desejar, porque o pelo é diferente, o tamanho é diferente, a cor é diferente, a personalidade é diferente, né? São muitos que estão esperando por uma família. Então, a primeira coisa é se abra para a ideia da adoção, né? Se você realmente quer um animalzinho, se a sua família já amadureceu com a ideia, se você já fez aí os seus cálculos de que você tem condição financeira de trazê-lo para sua vida, né? Sobre todas as necessidades de vacina, da manutenção, da alimentação. A gente tem, inclusive, eu falo que a Ampara no site tem ali um serviço de utilidade pública, que é como ser um bom tutor, né? A gente tem ali guarda responsável e bem-estar animal, que é uma cartilha com todas as informações para quando o animalzinho vai chegar na sua casa, tudo que você precisa saber, né? E como
você precisa preparar aí a sua família, a sua casa para recebê-lo da melhor forma, né? Porque a ideia é que seja uma relação saudável, né? Boa para todos os lados, porque a gente fala que a chegada de um animal, o momento de adaptação é delicado. Né? Você precisa ter uma paciência ali, você precisa ter uma dedicação, né? Porque esse animal muitas vezes tem uma história, tem um trauma, ele chega na sua casa, ele não tudo sabe, novo. é tudo novo. Você precisa ter paciência, você precisa ter carinho com esse processo, né? Às vezes leva um tempo até essa adaptação. As primeiras dicas são fundamentais também sobre como fazer essa habituação do animal ali nesse novo espaço, né? Então, é importante que você se dedique, é importante que você esteja realmente disposto, né? A fazer com que esse animal sinta-se à vontade na nova realidade dele, né? E essa responsabilidade por toda a vida também é muito importante. Então a gente fala, não existe mais desculpa, né? Tem uma opção de um animalzinho aí na sua região, tem a opção para você trazê-lo para sua família e completar a sua família, né? A gente fala que, claro, você está salvando uma vida, mas é a gente que ganha com isso, né? A gente está salvando uma vida, dando uma chance para um animal que muitas vezes passaria a vida toda num abrigo, né? É muito triste você pensar que ele não vai conhecer, né, uma família, que ele não vai ter essa chance de participar ali, de ter um amor, um cuidado, né, uma casa, uma família para chamar de sua, né? Então isso, infelizmente, é a realidade da maioria dos animais dos abrigos, né? E o que a gente gostaria é que, sem dúvida, todos os animais tivessem a chance de ter um lar, né? Que a sociedade, de uma forma geral, despertasse para isso, despertasse para essa necessidade que a gente tem de acolhê-los, né, e de agir preventivamente para que a gente não tenha tantos animais nas ruas. É um problema complexo, né? Precisa realmente que a gente olhe para isso com atenção, com profissionalismo, com condição de avaliar as melhores medidas para que a gente consiga diminuir essa população. E aí, de novo, educação, castração e adoção, é isso que vai ajudar a gente a diminuir o número de animais nas ruas. E cada um tem a sua responsabilidade, né? Faça parte disso, entenda que você também pode fazer algo para um animal na rua, né? E salvá-lo e até mesmo tirar um de um abrigo para que outro possa vir e essa engrenagem toda possa girar, né? E eu falo muito também, claro, que não só para a causa animal, mas todo mundo tem uma causa que toca mais o coração, né? Você deve ter alguma coisa que... A minha foi a causa animal por alguma razão. Eu não sei explicar por quê, eu nasci com isso, né? Mas você deve ter alguma causa que toca o seu coração. Seja voluntário, contribua com alguma causa, né? De novo, a gente vive em um país com muitas necessidades. Se alguma coisa toca o teu coração, usa um pouco do seu tempo, ou da sua profissão, ou mesmo uma doação em recurso. Tudo isso é muito importante. Mas eu acho que cada um pode ser parte dessa mobilização para a gente tentar fazer desse país um lugar melhor para todo mundo. Não só para os humanos, mas também para todos esses seres que dividem esse espaço com a gente. Uau! Eu tô emocionada, sério. O papo de hoje foi muito bom, Foi né? muito legal, gente. Vocês são ótimos. Ai, você que é Sei lá, maravilhosa. mas quanto tempo falando desse... Nossa! Ela deve ter tantas histórias emocionantes de adoção, de coisas. A gente também falou de coisas pesadas, mas essa história do garoto de 8 anos, enfim. É impressionante. Dá pra passar bastante tempo, né, cara? Eu acho que transforma vidas, né? Transforma. Com certeza. O pet, seja cão, seja gato, seja, enfim, essa convivência toda transforma vidas. Transforma. E sempre pra melhor. Sempre, gente, né? sempre. De É novo, se você impressionante. der essa chance da adaptação, de você conectar, né? É uma relação maravilhosa. Eu falo que eles são os anjos que vieram tornar nossas vidas mais amenas, né? Ajudar a gente a passar por tudo que a gente passa, né? Com tantas questões que cada um tem. Eles vêm aí tornar as nossas vidas melhores. Eu falo, são pacotinhos de amor e o amor incondicional que nenhum humano é capaz de sentir. É isso aí. É isso. Bom, estamos já finalizando aqui esse papo que foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você também comente, curta, compartilhe esse vídeo com quem tem pet, com quem tem intenção de adotar, com quem já adotou, com quem tem histórias lindas para contar. Escreve aqui embaixo a história de vocês, numa adoção, numa história como a gente comentou aqui algumas. Vai ser um prazer conhecer a história de cada um. E vamos chegando ao final, né, Paulo? Teremos novos episódios, deixem sugestões de temas também, não é? É isso, Juliana, eu só tenho a agradecer. Esse papo foi muito bom, muito gostoso. É muita, Eu adorei muita também. coisa legal para ser dita, para ser feita. Sim. Então, se você... Nossa, vocês mudaram a vida de muitos animais e de muitas famílias também. Sim. Isso é louvável. Bem, se você quer adotar um pet, se informe. Entenda sobre tudo isso. E, se ficou com alguma dúvida, lembre-se, aqui, essa olhadinha pode. Nos vemos no próximo episódio.